pessoal, sou o professor Wesley. Hoje nós vamos fazer algumas questões do Enem para vocês ir treinando mais para as provas de matemática. A nossa primeira questão diz o seguinte: a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros em uma maquete que representa o edifício. A caixa d'água tem dimensões de 2 cm por 3,1 cm por 4 cm, dado 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. A escala usada pelo arquiteto foi. Então, nessa questão aqui ela se trata de uma maquete em comparação com um edifício, né? E ele disse que o retângulo total dá 28, a caixa d'água no total do edifício vai dar 28.080 litros. E as dimensões da maquete dessa mesma caixa d'água tem essas dimensões aqui, ó, 2 por 3,1 por 4 centímetros. Ele também nos disse aqui o que significa 1 decímetro, a quantidade que representa 1 decímetro cúbico. A gente vai precisar dessa medida aqui mais na frente. E ele quer saber qual foi a escala usada pelo arquiteto nessa representação da maquete. Temos aqui as nossas alternativas de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000 e assim. Na resolução, diz assim, ó, vamos considerar o que? Sendo as dimensões da maquete de 2, lembrando que aqui foi convertido, ó, nós precisamos converter isso aqui para poder fazer a leitura dos dados corretamente. Temos aqui, ó, que deu 0,2 decímetro por 0,351 decímetro por 0,4 decímetro. E seu volume é dado por... A gente sabe que para calcular o volume do cúbico, a gente usa base vezes altura vezes a profundidade, para poder calcular o volume total. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas medidas aqui e vai fazer a multiplicação delas, que ficando nesse total assim, ó. O volume é 0,2 vezes 0,351 vezes 0,4 igual a esse valor total aqui. Lembrando que aqui nós pegamos essas medidas aqui e convertemos elas para decímetros cúbicos, já que a medida aqui total ela está sendo em decímetro. Se nós tivéssemos usado as medidas em centímetros, também daria certo. Bastava a gente fazer o cálculo dela das medidas em centímetros e depois nós converteríamos apenas o resultado. Só que aqui nós preferimos trabalhar dessa forma, mas converter os centímetros no final também daria certo. Assim a razão é o que? É o determinado dado que está um sobre o outro. É uma comparação, que na verdade o que ele quer saber aqui é a razão do cálculo, de 1 para 10, de 1 para 100. Se você for pegar e dividir 1 para 10, você vai ficar com um valor nesse sentido, ó. Você está dividindo 1 para 10, então vai ficar com 0,1 para cada. Então temos aqui, ó, que assim a razão é igual a K1 dividido para K ao cubo, já que está aqui assim, ó, nesse formato. Entre o volume da maquete e o volume da caixa d'água é. A gente percebe que como é que a gente sabe que ele é esse valor aqui, ó, de 1 para 1 milhão? Porque se você for contar as casas após a vírgula aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você for ver aqui o valor na questão, eles são 1, 2, 3, 4, 5. E você vê lá que a vírgula, ele ficou aqui. Então ele voltou uma à frente dessa casa aqui, ó. Aqui, ó. Você pode ver que ele voltou uma adiante. Por conta que você vai multiplicar esse valor aqui para ele chegar a 2.800 ou para chegar a 28.080 litros. O qual é o valor que você vai multiplicar? Aqui é simples, ó. Você for pegar e você ver que for multiplicar por 1 milhão, ele vai fazer aqui, ó. Se você for multiplicar esse valor aqui por 1 milhão, essa vírgula aqui ela vai, ó, andar 1, 2, 3, 4, 5. E como é 80 lá no final, então ela vai ter que adicionar no zero aqui e andar 6 para poder ir para 1 milhão. Por isso que ele diz aqui que é de 1 para 1 milhão. Porém,
apesar de ter nas alternativas isso aqui, ainda não é o nosso resultado esse daqui, viu? Portanto, a escala de 1 para k usada, lembre-se que aqui está 1 para k ao cubo, já que ele está aqui ao cubo. Ele deu a nossa escala ao cubo no total, para chegar de 1 a 1 milhão. E nós queremos saber a escala da maquete. Então a gente vê aqui, ó, que a escala de 1 para k é usada pelo arquiteto se você pegar e calcular a raiz cúbica desse valor aqui, que vai dar 100. Então a nossa resposta seria a letra B. Segunda questão. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. E aqui embaixo nós temos as nossas alternativas. Então, tá aqui as imagens que representam o que foi descrito na questão, certo? Temos aqui a representação da caixa do tipo A e temos a representação da caixa do tipo B. Então, seja X o raio da caixa d'água do tipo B, já que a gente não conhece, certo? E ele já denotou como R o raio da caixa d'água do tipo A. Como os volumes são iguais, descritos na questão, como os volumes são iguais, então nós temos o seguinte, ó, que πr ao quadrado vezes altura, isso aqui é para calcular o volume, né? A gente sabe a fórmula do volume do cilindro, que é π vezes r ao quadrado vezes altura. Então, quando a gente pega a fórmula e aplica nessas caixas aqui, a gente vai ter que o quê? E a gente sabe também que os volumes são iguais. Então a gente pegou aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura da caixa do tipo A, que igualou a caixa do tipo B, a caixa d'água do tipo B, usando os dados que já estão na questão. Lembrando que como os volumes são iguais, a gente só simplesmente igualou os dois volumes aqui, colocando na fórmula. E depois de fazer isso, a gente vê aqui, ó, chegou nessa parte aqui que dá 4r ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, ok? Agora, como é que ele chegou nesse 2r igual a x? Primeiro, ele calculou a raiz quadrada desse lado e calculou a raiz quadrada desse outro lado também, para poder eliminar esses expoentes, ok? Então, como aqui era uma multiplicação, que é 4 vezes r ao quadrado, então a gente podia tirar a raiz quadrada do 4 e podia tirar a raiz quadrada do r ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2, que veio para cá. E a raiz quadrada de r ao quadrado, a gente simplesmente corta os índices, que ele vai ficar simplesmente o r. E aqui da mesma forma do outro lado, que está x ao quadrado, a raiz quadrada disso simplesmente corta o expoente com o índice. Então fica apenas o x. Isso aqui é uma das propriedades básicas da radiciação. Então, depois de termos chegado a 2r igual a x, a gente vai ter o que? Que r é igual a x dividido por 2. Então, a resposta certa seria a letra B, 2r igual a x. Essas foram nossas resoluções das questões do Enem de hoje e até a próxima.